Olá pessoal, meu nome é Lívia Alves e agora nós vamos conversar um pouco sobre ligações químicas 1. Esse é um trabalho para a disciplina de Química Geral, ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues. É importante ressaltar que as informações passadas aqui estarão disponíveis no livro de Chang sobre Química Geral e também nos demais livros de referência no final do slide. Então, os tópicos abordados serão primeiramente regra do octeto, seguido de ligação iônica, ligação covalente e estrutura de Lewis, tá? São conceitos simplesmente introdutórios, não vamos nos aprofundar muito nessa aula. A partir do próximo vídeo, veremos mais profundamente. Então, alguns conceitos fundamentais, o que nós vamos aprender é que a regra do octeto ela foi formulada com o objetivo de verificar se as estruturas de Lewis, que nós veremos a seguir, estavam corretas, Segundo a regra do octeto, um elétron sem a configuração de um gás nobre, ele tende a esta configuração para conseguir estabilidade. Por quê? Porque os gases nobres, eles são átomos muito estáveis. E os demais átomos, eles tendem a ter a configuração de um gás nobre para conseguir estabilidade. E qual é essa estabilidade? 8 elétrons na camada de valência. Isso com exceção do hélio, que tem 2 elétrons. Então, Lewis postulou também as ligações covalentes, em que um átomo compartilha um ou mais pares de elétrons com outro átomo. E além disso, as estruturas de Lewis, que é um tipo de ligação covalente, mostra, além das ligações covalentes, elétrons isolados, que são pares de elétrons não compartilhados, não envolvidos em ligações. Então, vamos começar com esse desenho lindo aqui. Então, o que seria a regra do octeto? Basicamente, eu já falei tudo, mas vamos aos detalhes. Então, as primeiras explicações sobre a natureza das ligações químicas foram desenvolvidas por Lewis e Cussell, tá? São químicos, físicos, cientistas. Então, a ideia central do trabalho deles foi mostrar que os átomos sem a configuração de um gás nobre, eles geralmente reagem com outros átomos para produzir de forma não natural a estabilidade. O que seria essa estabilidade, chamada de regra do octeto? Para todos os gases nobres, com exceção do hélio, significa alcançar um octeto, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Por que com exceção do hélio? Porque o hélio ele fica estável com 2 elétrons na camada de valência, tá? Lembrando, camada de valência é a camada mais externa de elétrons em um átomo, tá? A distribuição eletrônica, a configuração eletrônica consegue nos explicar isso bem direitinho, só dar uma revisada. Então, a respeito das ligações químicas, foram propostas 2 tipos principais, As ligações iônicas, também chamadas de eletrovalentes, guarda esse conceito aí de eletrovalência, e elas são formadas a partir da transferência de um ou mais elétrons de um átomo para o outro, criando íons. Tá? Não importa se o átomo está ganhando ou recebendo. Se eles estiverem doando ou recebendo elétrons, eles estão fazendo ligações iônicas, são íons. E segundo, nós temos as ligações covalentes, formadas quando um átomo ele compartilha elétrons com outro átomo. Então, sobre ligações iônicas, os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons, doar ou receber, e formar partículas carregadas, chamadas de íons. Podem ser cátions, quando eles perdem um elétron e ficam carregados positivamente,
ou ânions, quando eles recebem um elétron e ficam carregados negativamente. Uma ligação iônica é uma força de atração entre íons com cargas opostas. Isso ocorre devido à eletronegatividade, né? A eletronegatividade é a capacidade de um átomo de atrair elétrons. Então, um átomo menos eletronegativo e um átomo mais eletronegativo, eles reagem de forma a fazer uma ligação iônica, né? Um ganha e outro perde elétrons. Então, a eletronegatividade é importante saber que ela aumenta horizontalmente da esquerda para a direita e verticalmente de baixo para cima, tá? Nós não contamos com os gases nobres, né? E o elemento mais eletronegativo aqui é o flúor. Aqui um exemplo de ligação iônica, né? Entre os átomos de lítio e flúor. O lítio, ele sendo um metal típico, ele tem baixa eletronegatividade. Enquanto o flúor, que eu já falei, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o que vai acontecer? Por causa da baixa eletronegatividade do lítio, ele tende a doar elétrons. E o flúor, porque como ele é mais eletronegativo, né, ele tem capacidade de atrair elétrons. Então, ele vai receber o elétron do lítio, né? O flúor estava aqui precisando de um elétron só para ficar com o octeto completo, e o lítio ele estava faltando perder um para ficar com a configuração eletrônica do hélio, ou seja, aqui, ó, 2 elétrons na camada de valência, um lítio, né, ficou com a configuração eletrônica do gás nobre hélio, e ele virou um cátion, né, porque ele cedeu elétrons. Enquanto o flúor, ele ficou com a configuração normal, né, de um gás nobre, 8 elétrons na camada de valência, e virou um ânion, né, porque recebeu elétrons. Vamos lá. Então, em relação às ligações covalentes, né, elas são formadas com um compartilhamento de elétrons entre átomos com eletronegatividades similares, tá? De forma a alcançar a configuração de um gás nobre. Sempre a intenção de qualquer ligação é conseguir a configuração de um gás nobre. Então, as moléculas, elas são constituídas de átomos unidos, exclusiva ou predominantemente por ligações covalentes, tá? Isso é importante. As ligações covalentes, elas formam moléculas. E essas moléculas, elas podem ser representadas por pontos, né, que simbolizam os elétrons, ou, mais convenientemente, por fórmulas em que cada par de elétron compartilhado por 2 átomos é representado por um traço. Todo mundo já viu essas fórmulas de pontos e fórmulas de traço. Então, vamos aqui a alguns exemplos. A molécula de hidrogênio aqui, ó. Nós temos 2 hidrogênios, né, cada um com um elétron na camada de valência. O hidrogênio faz parte da família 1A, então tem um elétron na camada de valência. Então, um hidrogênio, ele faz uma ligação covalente, ou seja, eles compartilham os elétrons aqui, de forma a cada um, olha, esses elétrons aqui, ó, eles fazem parte dos dois, tá? Tanto desse primeiro hidrogênio aqui, como do segundo. Então, cada hidrogênio aqui está com 2 elétrons na sua camada de valência agora. Atingiram a configuração eletrônica de um gás nobre, né? A configuração do hélio. Também pode ser escrito assim, ó, em fórmula de traços. Tá? Tanto faz ser escrito por pontos ou traços, mas geralmente ligações covalentes, elas são descritas com traços. Aqui, no caso do metano, um carbono, né, com 4 elétrons na sua camada de valência. Gente, é só fazer a distribuição eletrônica, tá? Que vocês conseguem saber a questão dos elétrons de valência. Ou simplesmente olhar na tabela periódica, tá? O grupo deles determinam a quantidade de elétrons de valência. Por exemplo, o carbono, ele fica na 4A, então tem 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, ele está na 1A, então tem 1 elétron na camada de valência.
É bem simples. Então, esse carbono aqui, ele reage com 4 átomos de hidrogênio, formando o metano, tá? Então, aqui, ó, o carbono a gente pode contar que ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 elétrons na camada de valência. E cada um desses hidrogênios aqui, ó, ficou com 2. Então, tá tranquilo. Tá? Pode ser escrita por pontos e pode ser escrita por traços. Então, os átomos eles podem compartilhar 2 ou mais pares de elétrons para formar ligações covalentes múltiplas, tá? Todo mundo aqui já ouviu falar, principalmente em química orgânica, de ligações duplas e ligações triplas, tá? Não só ligações simples. A gente vê aqui o exemplo do eteno, né? Dois átomos de carbono fazendo uma dupla ligação, enquanto isso fazendo ligação aqui com os hidrogênios, tá? Vamos ver esse carbono aqui, ó. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, né? O carbono é tetravalente, faz 4 ligações. E ele está com 8 elétrons na sua camada de valência, ó. Cada extremidade do tracinho aqui conta como um elétron. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do mesmo jeito o outro carbono, e a gente percebe aqui que os hidrogênios eles estão com 2 elétrons, ó, 1, 2. 2 elétrons na camada de valência, fazendo apenas uma ligação, porque o hidrogênio ele é monovalente. Aqui, ó, no caso do etino também, está fazendo ligações triplas aqui, olha, e uma simples com hidrogênio. 4 ligações e conseguiu o octeto. Os próprios íons, eles podem conter ligações covalentes, né? Considere, por exemplo, o íon amônio, né? Um átomo de nitrogênio fazendo ligação com 4 hidrogênios. Por algum motivo, esse nitrogênio aqui, ele perdeu um elétron. Então, em vez de ele ficar com 5 elétrons na camada de valência, né, para fazer as ligações, ele ficou com 4. Então, cada um desses 4 elétrons vai fazer uma ligação, né? Uma ligação covalente de forma a compartilhar seus elétrons com os hidrogênios. Então, vamos ver aqui na fórmula de traços. O símbolo de mais aqui, né? Significa que ele está carregado positivamente porque perdeu um elétron. Ele virou um cátion. E aqui o nitrogênio com o octeto completo, ó. Está fazendo 4 ligações, normalmente faz 3, e está com o octeto completo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá tranquilo e favorável. Então, estruturas de Lewis. Tá? Essas fórmulas elas são frequentemente chamadas de estruturas de Lewis, né? Com essas fórmulas eu quero dizer ligações covalentes. E ao escrevê-las, mostra-se somente os elétrons da camada de valência, tá? Então, os pares de elétrons não compartilhados, eles são mostrados como pontos. E nas fórmulas estruturais de traços, os pares de elétrons ligantes são representados como linhas. Então, é igual praticamente a uma ligação covalente, tá? As ligações, elas são mostradas como traços e os elétrons não compartilhados, olha, no caso da estrutura de Lewis, eles são mostrados por pontos. A quantidade de elétrons que não foram compartilhados são mostrados por pontos. Aqui a gente tem o caso do tetracloreto de carbono, tá? Carbono aqui fazendo 4 ligações, né? Comum, ele é tetravalente, com o octeto completo. E aqui, ó, 4 cloros, fazendo uma ligação aqui, e com 6 elétrons não ligantes, representados por pontos, tá? Mas elas estão com o octeto completo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? 2 elétrons da ligação e mais 6 não compartilhados. Tá tudo ok. E aqui eu vou falar um pouco sobre como usar a tabela periódica ao nosso favor. Observem que, com exceção do hélio, o número de elétrons de valência de cada átomo coincide com o número do grupo de elementos. Eu já citei isso anteriormente.
Por exemplo, aqui, o lítio, olha, o lítio ele está no grupo 1. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Vamos pegar um aleatório aqui. O boro. Ele está na 3A. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. E mais, oxigênio. Está na 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência. A tabela periódica nos ajuda muito nesse quesito. E por hoje é só, pessoal. Tá? A cena dos próximos capítulos, ou seja, dos próximos vídeos, será desenhando a estrutura de Lewis, tá? Por isso que esse vídeo é importante, para ter de base. A gente vai desenhar a estrutura de Lewis, ensinar a estrutura de ressonância, que precisa muito desse assunto base da estrutura de Lewis. As exceções da regra do octeto, né? Elétrons hipervalentes, elétrons hipovalentes. Então, e forças das ligações covalentes. E aqui os livros que eu usei de referência, olha, Química Geral de Cheng, a 4ª edição, tá? É o livro de Solomon sobre química orgânica, porque esses assuntos fazem muito parte de química orgânica também, tá? Principalmente ligações covalentes e estruturas de Lewis. Estruturas de Lewis são muito importantes para o assunto de ressonância. E temos também o livro de Química Orgânica do Grupo G. É só pesquisar lá, está disponível na biblioteca. Muito obrigada, pessoal.